Olá pessoal, hoje mais um papo despolitizado aqui na Vem TV com Ricardo Teixeira, vereador da cidade de São Paulo, está aqui comigo. Bem-vindo. Obrigado, Igor, obrigado pelo convite, espero conversar aí com os teus telespectadores, um tempinho gostoso, né? Que a gente conte alguma coisa importante, interessante, nossa e da cidade. Boa, sensacional. Falando de nossa e da cidade, conta pra gente um pouquinho, porque você nasceu em Santos, né? Nasci em Santos, 1958, ano do Pelé. Pelé apareceu. Um dos motivos também que eu sou pelezista e torcedor do Santos. Hoje um pouco triste, meu time não para de perder. Vim para São Paulo com 13 anos de idade, hoje com 65. E de lá para cá, vivo e amo e adoro essa cidade. Volto pouco para Santos, tenho muito tempo e muito trabalho aqui. A gente perde a nossa vida ou ganha a nossa vida no dia a dia trabalhando na cidade e viaja pouco. Mas a São Paulo é apaixonante. Mas o senhor veio cedo para cá, veio cedo, então a vida mesmo está aqui, né? Os amigos de infância, nós somos contemporâneos um pouquinho, né? Eu me lembro, eu tenho pouquíssimos amigos de infância, porque eu também viajava bastante, porque não tinha rede social naquela época, né? Hoje eu diria que eu sou mais paulistano que santista, né? Cheguei aqui com 13 anos de idade, hoje com 65. Os amigos que eu tenho, se você pegar o primário lá de Santos, que eu fiz lá, e mesmo o ginásio, hoje não é mais assim, né? Não temos mais contato, né? A gente ainda tem contato do pessoal da faculdade, muita gente viajou para o exterior ou para o interior, já morreu por causa da idade. E a gente acaba tendo um núcleo hoje de amizades muito da empresa. Eu fiquei muitos anos na companhia de engenharia de tráfego, entrei lá com 17 anos como estagiário, eu ainda sou funcionário lá da CT. Então a gente acaba tendo os amigos dessa origem, né? Que vem aí de faculdade, do trabalho, e agora na Câmara Municipal de São Paulo, há quase 20 anos que eu sou vereador, e aí o nome extrapola para fora das nossas redes sociais hoje, ou para fora do nosso ciclo de amizade, e vira o nome de toda a cidade. Lembrando que eu sou o Ricardo Teixeira, que não sou o presidente da CBF. Eu sou o Ricardo Teixeira do bem. O senhor sabe, quando me falaram Ricardo Teixeira, que eu não conhecia ainda, eu falei, nossa, será que a gente vai falar de futebol? No final falamos de samba, né? Mas quando veio de Santos, já veio para Moca direto? Não, eu vim para Pinheiros, o meu pai trabalhava na CEAGESP, que antigamente era CEASA, lá quase na Lapa, ali perto do Cebolão, e aqui anda muito longe. Então nós ficamos por lá, eu vim para cá com 22 anos de idade, quando eu digo para cá, pertinho aqui do estúdio do Igor, bem perto, 5 quadras daqui. Eu vim para cá quando casei, que a minha mulher era daqui, nós casamos em 1983. Não vai me esquecer essa data. Vou esquecer a data, né? Senão eu vou apanhar. 83? Está falando bobagem, né? 82. Espera que eu vou fazer a conta aqui. Acho que é antes, acho que é 82. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí viemos aqui para a Moca e aqui estamos, né? Aqui eu já virei um moquense, né? A Moca é a República da Moca, né? Aqui tem dialeto, aqui tem comida, aqui tem o Juventus que é aqui do ladinho também. A Moca é diferente do resto da cidade. Dizem que existe uma cidade grande em torno da Moca, né? A Moca, como a gente brinca aqui, não tem câmera de televisão, porque nós mesmos somos fofoqueiros. A gente sabe da vida de todo mundo, a gente sabe quem entra, quem sai do bairro. A Moca é aquela coisa especial, né? Tem até o dialeto que está na lei, inclusive, do município, que é o orra meu, né? Como é que vai? Você fala que diferente. A Moca, a forma de se comunicar é diferente. Vim para cá há pouco tempo, trouxe o estúdio para cá e realmente ela é apaixonante, né? Mas aí você falou, 17 anos, entrou na Companhia de Engenharia de Tráfego, que também estava iniciando os trabalhos, né? 73 o DSV começa a existir, o Departamento de Operação do Sistema Viário, e em 76 a Companhia de Engenharia de Tráfego. Eu entro lá em 77, com 17 anos de idade, e lá fiz uma carreira. Dali, o então governador Mário Covas me leva para a Dersa, e eu acumulei lá o DR também, trabalhamos como responsáveis por todas as estradas do estado de São Paulo, no governo do Mário Covas. Quando acaba o governo Mário Covas, trabalhamos um pouco com o Geraldo Alckmin, o Serra vira prefeito aqui de São Paulo e me traz lá para cá. Trabalhei com o Walter Feldman na Secretaria de Subprefeituras, fui secretário adjunto dele, e fiz uma carreira de gestão e de política como vereador e como secretário na Prefeitura de São Paulo. Então,
o senhor tem bastante responsabilidade sobre essas vias no estado de São Paulo. Tem um pouquinho. Porque Tem um pouquinho. Eu sou carioca, estou aqui há 24 anos. E a família da minha esposa é lá perto de Marília. A Castela é maravilhosa, né? Aliás, as vias do estado de São Paulo são maravilhosas. Entre as 10 melhores estradas do Brasil eleitas pelos motoristas, 9 estão aqui. Né? Pois é. Andar em São Paulo é outra história. Mas então, aí nesta época, o senhor estava operacional na CET. Eu saí assim, quando o Mário Covas assume o governo do estado, isso é 1994, se não me falhar a memória, a gente passa para o governo do estado e vai trabalhar na Dersa, e logo depois eu acumulei o DR. A Dersa operava as principais rodovias que depois foram concedidas, né? Porque não existia concessão, foi o Mário Covas que começou a concessão. E o DR, aquelas estradas menores, que muitas delas até hoje não foram concedidas. E na época o governador Mário Covas ele queria um padrão de atendimento igual na rodovia pedagiada e na rodovia não pedagiada. Então coube a nós repetir os mesmos trabalhos e serviços que iam ter as concessionárias. Por exemplo, guincho, ambulância, centro de controle, câmera de televisão, um pavimento adequado, uma sinalização adequada. Então nós foi uma grande reformulação. Até hoje, o número 0800 55 55 10 fomos nós que colocamos naquela época, 30 e tantos anos atrás, nas rodovias estaduais não concedidas, porque todas as concessionárias têm o 0800. Se você quebra teu carro lá, você pode acessar. Então, o Mário Covas tinha essa preocupação de igualar o pavimento, a sinalização, o atendimento, tudo. Nós fizemos isso pelo DR. E muita gente não sabe, o pedágio que você paga numa rodovia pedagiada, X% daquele serve para financiar a manutenção das outras estradas estaduais que você não paga pedágio. E com esse recurso, era um recurso novo que vinha para o DR, a gente começou a reparar e restaurar toda a malha viária do estado de São Paulo. Bonito trabalho, o Mário Covas era sensacional e que deu continuidade com o Geraldo Alckmin, né? Essa coisa vem. E hoje você falou de Marília, mas você vai daqui até Marília com rodovias duplicadas, né? Você vai daqui com segurança para Bauru, para Marília, para Garça, toda aquela região. Presidente Prudente, aquela região então, toda. É uma maravilha. Hoje você tem realmente uma malha viária muito boa no estado de São Paulo. Eu não tenho dúvida porque eu sou usuário bastante, né? Ou é de carro ou é de moto. Há uns 15 anos atrás eu dei uma volta no estado inteiro de moto em 5 dias. Não tenho que reclamar. São Paulo é outra história e fiquei muito feliz de saber que eu pude apertar a mão de quem, na verdade, recentemente ainda criou a faixa azul. Ele falou de moto, eu tenho medo de andar de moto, eu tenho muito respeito pelos motociclistas, motoqueiros, motofretistas, motoboy, a galera enorme que anda de motocicleta em São Paulo e no estado de São Paulo, mas eu tenho medo de andar de moto. E as motos geram muito, muito, muito acidente no mundo. E não pode deixar o estado de São Paulo a mesma coisa. E a gente vem com política pública para vocês motoqueiros, para vocês motociclistas. Então, eu até digo que pelo tempo que eu já ando de moto, se acontecer qualquer coisa comigo, eu não faço nem parte da estatística, porque tem mais de 20 anos que eu ando de moto todos os dias. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, porque existe o acidente que acontece por um descuido, mas existe por um descuido do motorista do carro, mas a grande maioria dos acidentes são porque os motociclistas ou motoqueiros, para mim não faz diferença, também não têm cuidado. Então eu morro de medo de andar de moto. Eu morro de medo. Vou repetir porque assim, mas morro de medo de andar de moto. Isso significa que eu presto bastante atenção. Agora, quando eu vi a experiência do faixa azul, eu falei, puxa vida. Eu experimentei, eu falei, enfim, um jeito, uma forma da gente se deslocar na cidade com moto mais seguro, porque queira ou não queira, o carro respeita, né? E a gente percebe bastante, ajudando aqui na sua fala, depois, todo dia andando de moto, você percebe quando o motorista está no celular. O carro começa a se deslocar sozinho. E aí você dá aquela buzinada, ele volta. Então, acaba que a gente cria um costume, já fica, eu olho no espelho e vejo o motorista, para ver se eu posso ir ou não. E com essa faixa já existe pelo menos uma margem maior ali para esse tipo de descuido. E aí
parabéns e obrigado, né? E obrigado. Eu queria voltar na página anterior, porque parece que a faixa azul ela nasce, está pronta, bonitinha, funcionando e vai dar certo. Né? Por que não pensaram nisso antes? A gente pensa, né? Como eu disse aqui, aos 17 anos de idade eu entro na companhia de engenharia de tráfego e até hoje a gente trabalha com segurança de trânsito. Ao longo desse caminho de 50 anos eu criei um Instituto de Humanização do Trânsito e Transporte. Isso lá atrás, há 25 anos atrás. Porque há 25 anos atrás a gente já tinha uma guerra entre carro, pedestre, ciclista, motociclista, e uma morte danada, uma mortandade danada em todo o trânsito do mundo. Né? Hoje, em 2023, né? Ano passado, esse ano aqui deve ser um pouco maior, morreram no mundo inteiro 1,5 milhão de pessoas acidentadas com o carro, diretamente com o carro. Então você vê, 1,5 milhão de pessoas perderam a vida em acidente de trânsito, é muita coisa. E parece que há um lobby muito grande das montadoras que não querem que esses números sejam falados, não querem que esse assunto seja debatido e faz de conta que não acontece nada e junta os pedaços em terra e continua a vida. E eu, desde criança que eu sou assim meio inquieto, que a gente não consegue ficar quieto com as coisas, comecei a trabalhar e batalhar pela humanização do trânsito. Né? A vida, Igor, ela é muito frágil. Se eu tropicar aqui no teu auditório, eu posso morrer. Imagina você numa motocicleta, com caminhão, com ônibus, com carro verdade. Andando. É um perigo danado. Então, a gente vem estudando isso. E nós fizemos aqui em São Paulo 2 testes para ter faixa exclusiva de motocicleta. No eixo Vergueiro Liberdade e também no eixo Sumaré. Da 23 de maio eu não conto como teste, porque na época foi pequenininho. E os dois, tanto na Sumaré como na Vergueiro Liberdade, não deu certo. Por quê? Porque nós tiramos o motoqueiro da faixa que ele anda e fomos colocar o motoca junto ao canteiro central da avenida. Me lembro e cheguei a usar. Para o motoqueiro era bom, para quem era ruim, para o pedestre, que não estava acostumado de ver um trânsito parado e uma moto vir rente ao canteiro e começou a ter atropelamento moto versus pedestre. Então, subiu naquela época 670% o número de atropelamentos. Olha que barbaridade. Ou seja, foi uma política errada que nós desmontamos e adormecemos. Mas a gente continuou batalhando, falando, não é possível, esse número está muito alto. Né? Hoje, na cidade de São Paulo, morre 1,3 motoqueiros por dia, automático no asfalto. Se você contar quanto tempo, a política mundial é assim, você pega um acidentado e leva até 30 dias após o acidente, acompanhando se ele está bem, se ele morreu, se ele sobreviveu. Essa estatística que eu estou falando de 1,3 mortes é instantâneo no asfalto. Se a gente for pegar o que morre também no hospital, isso vai para 2 mortes por dia só de motociclista. Então isso, eu fui secretário de transporte do governo Bruno Ricardo Nunes e aí a gente trouxe a ideia da faixa azul, que não é uma faixa obrigatória e que precisava ser aprovada por Brasília, uma vez que é uma sinalização que não existe. Porque o Código de Trânsito Brasileiro tem lá um parágrafo que diz que você não pode andar a moto ou carro com uma distância insegura do veículo da frente ou do lado. Isso mesmo. E a hora que você cria uma faixa como essa, você está andando com uma insegura. Então nós fomos a Brasília, demonstramos os projetos, fomos ao prefeito Ricardo Nunes, que era contra em função do que aconteceu no passado, fizemos testes no centro de treinamento da CT, levamos o prefeito, convencemos o prefeito a deixar a gente fazer os testes. Levamos para Brasília. Na época, o governador Tarcísio era ministro de infraestrutura. Ele veio aqui acompanhar os testes junto com a Secretaria Nacional de Trânsito e colocamos um primeiro teste na 23 de maio com 5 quilômetros. 5. A malha viária da cidade de São Paulo tem 25 mil quilômetros. Nós fizemos um teste com 5 quilômetros. E por que nós começamos ali? Porque ali tinham 2 atores. Só tinha o motoqueiro e só tinha o motorista. Não tinha pedestre, não tinha caminhão, não tinha ônibus, não tinha semáforo, não tinha conversão, não tinha bairro, né? Porque ali é uma via. E dava, né, era um teste para a gente começar a entender o que ia acontecer no futuro, se desse certo ou se desse errado. Filmamos horas de comportamento, fizemos muitas reuniões antes, falamos com a imprensa, falamos com o sindicato, falamos com todas as polícias envolvidas, falamos com todo mundo que atua no setor de mobilidade da cidade. E começamos a fazer o teste. 87% das pessoas que passam pela 23 de maio instantaneamente começaram a respeitar. Isso no primeiro dia. Você sinalizou, 87% dos motoristas e dos motociclistas
começaram a obedecer. Entenderam o recado só em ver. Sem fazer uma campanha agressiva, porque a gente começou a campanha um pouquinho antes, mas durante a implantação, fomos para a mídia, fomos com os painéis de mensagem variável, as placas, e você via que instantaneamente o motociclista parou de buzinar e o motorista andava no cantinho dele, a moto no cantinho dela, como diz a música, cada um no seu quadrado, e a coisa caminhou. E a gente foi acompanhando isso. Nesse trechinho, e é teste, sinalização em teste. Então, o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, dá para nós 1 ano de teste, renovável por mais 1. E a gente já está na renovação do 3º ano. E começamos a fazer o teste e acompanhar. E como a 23 de maio, de um lado tem a faixa azul, do outro lado não, então você deixa filmando, né? Aqui nós estamos sendo filmados, então ele é craque, né? O Igor sabe do que está falando, que está fazendo. Você pega um lado filmando, que não tem a faixa, e do outro lado filmando, que tem a faixa, você vê o comportamento. De um lado, tudo acontece como manda a lei, como manda o figurino. Tem respeitabilidade, as pessoas são amigas, são cordiais, ninguém se xinga, ninguém fecha o outro. Aí você vai para o outro lado, parece aquele filme do Pateta, né? O Pateta fez um filme, Disneylândia, né? A Disney World fez um filme que assim, você pega o Pateta, ele é pedestre, é tudo bonitinho. Quando ele põe dentro do carro, ele vira um vilão, ele quebra tudo, ele passa por cima de todo mundo, ele xinga todo mundo. E era mais ou menos isso que a gente via na prática, Igor. Um lado o caos e do outro lado tudo bonitinho. Mas agora, recente, nós fizemos esse mesmo teste lá embaixo, não é Salim Faramaluf, um pouquinho mais para lá, a Jacupêssego, que tem 10 quilômetros com faixa azul e 10 quilômetros sem faixa azul, e você filma os dois. E lá tem muito caminhão, muito ônibus, semáforo, pedestre, é uma via de tráfego mais rápido, é uma via que atravessa a cidade, então você pega muita gente do ABC, muita gente da região de Guarulhos, outra gente que não sabe o que é faixa azul, que não passou na 23 de maio, e o comportamento é igual. Aonde tem faixa azul é todo mundo bonitinho, uma respeitabilidade já maior de 87%, já beirando 90%, acaba a faixa azul, vira o caos. Então, nesse tempo, 2 anos e meio que nós estamos fazendo o teste, deu para sentir o quê? Se você sinalizar a cidade, se você criar essa respeitabilidade, se você mostrar esse comportamento como deve ser, o paulistano segue, as pessoas se dão bem. Quem aqui que está me vendo agora, que é dono de carro e que já não teve um retrovisor chutado por um motociclista, por um motoboy? É quase que uma unanimidade. É até a tua fala no início, o motoqueiro ele desrespeita a sinalização. E eu diria agora que assim, não tinha sinalização para ele. Que se você pega, aqui na radial pertinho, você pega um drone teu aqui, filma, você vai ter assim, ó, tem o trem, do lado do trem, o metrô, do lado do metrô, a calçada, do lado da calçada, a faixa de bicicleta, do lado da faixa da bicicleta, a faixa do ônibus, do lado da faixa do ônibus, a faixa dos carros. Eu pergunto, aonde está a faixa da motocicleta? Não existia, era uma bagunça. Então, ele era obrigado a desrespeitar tudo, porque ao longo do tempo a gente também estreitou a faixa dos carros para colocar mais carro. E eles não conseguem andar em canto nenhum, então a hora está na esquerda, a hora está na direita. E aí você vê que o Ricardo ou o Igor falando aqui, a gente vai falar assim, o motoboy, e ele é motociclista, o motoboy, o motoqueiro se mata porque ele quer. Não. E aí eu assumo a culpa aqui. As autoridades erraram desde 1998, quando o seu Fernando Henrique deu uma canetada e liberou as motos andarem fora das faixas, e está aí esse caos com essa mortandade dessa meninada. Estou falando muito? Não, é perfeito. Eu estou ouvindo e estou trazendo para o meu dia a dia. É isso Deixa, mesmo. então eu vou ficar quietinho, senão eu vou ficar falando meia hora e fica chato. Não, deixa o Igor me bater um pouco aqui agora. Mas o programa é seu, na verdade, a gente quer conhecer a sua história. Mas eu estou trazendo para o meu dia a dia porque é um tema que eu vivo, né, diariamente. Observo uma série de coisas acontecendo também e, logicamente, eu me protejo. Teve um momento agora, no meio do ano passado, que estava bastante coisa acontecendo na empresa e eu parei de andar de moto por uns 3 ou 4 meses, porque a preocupação tira a atenção. E aí eu passei a andar de carro. Presta atenção no que ele está falando. Eu acho bacana a gente passar essas mensagens aqui, porque todo mundo tem preocupação. Mas quando senta na moto, quando a gente senta num veículo que a gente pode sofrer ou causar um acidente, a gente tem que estar ligado no que a gente está fazendo, né? E eu caí a 30 por hora, porque eu freiei errado, levei um susto, freiei errado, que a minha cabeça estava em outro lugar. Só que ali na Salim, que passa caminhão, que passa... Nossa.
A 30 por hora, a queda não foi nada, só arranhou a moto. Mas caminhão do lado, eu falei, opa, fiquei uns 3 meses sem andar de moto. Quando dá essa autonomia para a moto andar no trânsito como uma faixa exclusiva, o que aconteceu foi, alguém cruzou de carro e eu travei a moto deslizou, estava garoando, a Harley pesada, ela deitou. Isso não aconteceria. Por quê? Porque na faixa, apesar de eu estar distraído, na faixa, o motorista também vai se preocupar se ele vai cruzar ou não, né? Então, é um agradecimento mesmo, não estou aqui puxando o saco, não, é agradecimento mesmo, porque muda a nossa vida. E eu espero que as outras cidades ao entorno assumam também como uma obrigação de ter nas vias rápidas, nas vias de acesso, ter essa faixa que nos coloquem em situação de segurança. Pegar esse gancho do Igor para falar assim, ó, esta sinalização ainda está em teste, então não teve uma resolução nacional liberando para as cidades fazerem isso. Porque como é uma sinalização nova, e um tema muito delicado, que mexe com vidas, como você falou, um tombo você mata. Você está mexendo com comportamento de décadas, de uma forma que o motociclista e o motorista se enfrentam no dia a dia na rua, literalmente se enfrentam, né? Então, a Secretaria Nacional de Trânsito autorizou testes em São Paulo em 200 km de rua, que nós devemos estar chegando nesses 200 km agora, agosto, setembro, e autorizou já a primeira cidade fora da cidade de São Paulo, que é Santo André, que é uma ligação praticamente da Avenida do Estado, lá com a Prestes Maia, colocando mais 5 km lá de teste também. O que é importante, que começa a pegar outra cabeça de prefeito, outra cabeça de dirigente, outra cabeça, porque é uma cidade menor, do motorista, do motociclista. É bom para medir o comportamento. A sinalização em si, eles copiaram igualzinho aqui a de São Paulo. Mas agora é medir comportamento, é medir respeitabilidade, é medir como que o ser humano enfrenta essa nova sinalização. Então, e aí eu queria colocar mais um detalhezinho quando a gente fala exclusivamente agora do motoboy, que é o que mais morre na cidade de São Paulo, é motoboy. É menino trabalhando, entregando alguma coisa para nós que está com essa acidentalidade muito alta. E aí, assim, ó, eles morrem 50%, já quase passando um pouco disso, só nos finais de semana. No final de semana, eles morrem. Por quê? Porque nós, sociedades, exigimos que eles cheguem muito rápido na nossa casa. E não só nós, sociedade, os aplicativos também. Os aplicativos dão bônus. Olha o que eu vou dizer para você aqui. Tem um aplicativo, que eu não vou dizer o nome, porque eu estou brigando com ele na justiça, que a propaganda para os motoboys e para o cliente é assim, ó, o teu lanche custa R$10 e vai chegar em 7 minutos. Um exemplo, 7 minutos. Você fez o pedido, você já vai saber que vai pagar os R$10, tá bom. Mas você vai querer que o lanche chegue em 7 minutos. Só que ele leva 3 para fazer, está dando 4 minutos para o motoboy entregar. Vai morrer, vai matar os moleques no meio da rua. Não, eu entrei na justiça, elas estão brigando. Eu acho que esse tipo de propaganda é contra a vida humana. Perfeito. Tem outros aplicativos que falam assim, olha, eu estou com uma entrega aqui assim, quem fizer para mim vai ter mais R$4 para entregar. E aí você pega pelo próprio aplicativo, você está recebendo a tua mercadoria em casa, está vendo como ela está chegando. Ele vai andar em contramão, vai passar em semáforo vermelho, vai passar por cima de calçada para ganhar R$4. Eu fiz uma vez uma entrevista, que nós estamos conversando aqui, eu estava pessoalmente lá com o Instituto, e eu fiz uma pergunta para um menino, 20 e poucos anos, esse fica tetraplégico pro resto da vida, 20 e poucos anos, e eu faço uma pergunta para ele assim, mas por que você estava correndo tanto? Porque ele bate realmente com uma velocidade alta, não tinha faixa azul, ele bate numa velocidade alta. Sabe o que ele responde para mim? Porque eu entregava sorvete. Porque ele entregava sorvete, ele ficou tetraplégico. Porque se ele entregasse o sorvete derretido, ele não ganhava e o cliente também não queria. Você veja como a sociedade está explorando essa meninada. Então assim, você que está me vendo agora, você tem um tio, um primo, um amigo, que pode ser motoboy, que pode ser motociclista. A gente tem que começar a pensar que a vida deles é tão frágil como a nossa. Uma curva que ele vira, como aconteceu com o Igor, uma areiazinha, uma freada que você dá diferente. Pode vir um caminhão, um ônibus passar por cima de você. Então a gente tem que ter cuidado com isso, cuidar. Eu digo para os empresários de aplicativo e para os meninos, né? A Globo está fazendo um programa todo dia, todo domingo depois do Fantástico. Veja o diálogo que eles falam. É bem assim, em dia de chuva, triplica o valor
que se paga. Por quê? Porque aqueles motoboys mais experientes falam assim, não, com chuva eu não vou para a rua. Com chuva eu não vou, Aí fica só a molecada, aí a molecada se mata em dia de chuva dispara o número de acidentes. Então, tá certo isso, quer dizer, nós estamos matando os nossos meninos, nós estamos matando os futuros homens que vão tocar esse país. Está errado. Então, a gente tem que dar um passo atrás. Eu não estou falando só da cidade de São Paulo, mas a cidade de São Paulo é campeã com isso. O trânsito é congestionado, as pessoas querem tudo para ontem. Tem um filme que nós fizemos lá na Companhia de Engenharia de Tráfego, que é assim. É uma moça para no semáforo. E o semáforo está vermelho, ela pega o celular e faz alguma coisa no celular com o semáforo vermelho. Quando o semáforo vai abrir, uma moto passa e dá um totozinho no retrovisor. E ela faz aquele movimento de xingar com a boca e tal. E ela sai, televisão, né? Você quer craque, é muito rápido, é coisa de 15, 16 segundos. Quando ela está chegando na porta da casa dela, o filho está pegando uma pizza. Daquele motoboy que deu um tapa no retrovisor dela. Ou seja, filho, estou chegando em casa, a pizza está chegando, vai descendo, o moleque desce. Aquele motoqueiro, se ele não chegar no horário, pode ser que ele não receba. É muito triste isso, né? Nós estamos vivendo o quê? Uma selva. Se eu ficar dando exemplos aqui, lá na pandemia, um outro aplicativo, que eu também brigo com eles, não quero dar o nome, o rapaz sai na pandemia, hein, que a gente só recebia a mercadoria com os heróis motoboys. Ele sai para entregar uma mercadoria e morre no caminho. Qual foi a providência que o aplicativo fez? Mandou um outro lanche, largou o corpo lá, sem dar nenhuma assistência. E sabe que está escrito nos autos? Não é meu funcionário. Eu tenho uma entrega de lanche. Ele só fazia parte de ser um entregador. Ou seja, é uma frieza muito grande. Então, nós precisamos rever essas coisas. Porque a faixa azul, ela não é uma bolha de vidro que você pode fazer tudo lá dentro e não vai acontecer nada. Ela simplesmente criou uma área para o menino andar. Menino, o Igor tem os cabelinhos brancos, mas já elogiou aqui a faixa azul. Eu ando também, andarei em todos que tiverem. Então, assim, nós precisamos rever esse conceito. O trânsito no mundo está indo para um lado e não parou. Eu estou acabando de falar, 1,5 milhão de pessoas morreram ano passado, esse ano aqui aumenta. De muita falta de educação, falta de sensibilidade, que a vida é muito frágil. Então, a faixa azul veio para ficar. Tenho certeza que o Senatran aprova essa sinalização ainda esse ano. Virou uma resolução nacional. Outros países do mundo vão copiar. É um projeto que já foi para a OMS, já foi para a ONU, já foi para a Malásia, já foi para outros países fora da América e que isso vai ser copiado pelo mundo inteiro. Mas nós, ser humano, precisamos tomar cuidado, porque às vezes, como ele disse, um tombo cai fora da faixa, alguém passa por cima. Então, apesar da faixa azul, respeite a velocidade, respeite a sinalização e respeite o ser humano que está do teu lado, né? É isso mesmo. Eu costumo dizer que algumas vezes estou numa roda de amigos, ou num bar, ou enfim, a roda de amigos, ou trabalhando, e eu ando de moto e a maioria não anda, a maioria anda de carro. E aí eu fico me perguntando se essas pessoas que estão à mesa são as mesmas que eu encontro no trânsito, que me fecha, que me xinga, né, que não me deixa passar, porque você falou de final de semana, domingo é terrível para quem anda de moto, porque aí que o respeito não existe mesmo, porque troca de faixa, muda, quer disputar espaço com a moto. Nós somos mais frágeis, né? Apesar de até pelo exercício diário parecer ser mais grosseiros, porque a gente está em cima de duas rodas, se a gente cair a gente machuca, mas nós somos mais frágeis. E aí qualquer coisinha, qualquer batidinha, qualquer encostar, dividiu com a gente vai perder. Quem está de moto vai perder, então não divide não. Divide não. Também não precisa dar espaço, mas ok. Sinaliza, bota a seta, avisa que vai mudar. Aí a gente vai cumprir. Olha, o programa aqui é um programa despolitizando, com o vereador Ricardo Teixeira, para saber dele. E a gente está falando de moto aqui, porque esse trabalho que você implementou dá um grande resultado na vida das pessoas, né? Eu sou um cidadão comum como outro qualquer. Acho que uma diferença que eu tenho é ser inquieto. Eu não consigo ver coisa errada e não meter o bedelho e tentar resolver. Como o prefeito Ricardo Nunes, me deram essa oportunidade de ser secretário de transporte, eu falei, eu vou meter o dedo na ferida como eu fiz. Deu certo. E eu costumo dizer aos amigos, e vou aqui falar no teu programa, posso morrer em paz, porque o meu legado ficou aí.
quem é especialista em trânsito, quem adora mobilidade, quem a vida inteira estudou trânsito para reduzir o número de acidentes, número de vítimas, fui feliz, estou tranquilo e espero que isso seja copiado por muitos países do mundo. Eu também. E já pode começar pelas cidades ao entorno. Amém, que comece. Né? E aí a gente vai começar a viver mais tranquilo também. E o próximo desafio? Conta pra gente. Bom, olha, o próximo desafio, eu sou vereador, né? Vereador há 20 anos na cidade de São Paulo. Então, quando a gente fala de faixa azul, é um projeto aqui, eu estava vereador, mas licenciado, fui ser secretário de transporte. Eu já passei por secretaria de subprefeitura, já passei pela secretaria do Verde, do Meio Ambiente. Talvez você, vamos ver se o Igor lembra, aqui a cidade de São Paulo era a única cidade do Brasil que tinha uma inspeção veicular. A cada ano você tinha que passar o teu carro num laboratório que ia medir se estava, entre aspas, poluindo ou não poluindo o meio ambiente. Mas pasmem, isso era só a cidade de São Paulo. Se você estava em Guarulhos, em Santo André, em qualquer outra das 39 cidades da Grande São Paulo, você não precisava fazer essa regulação do seu carro. E se você tivesse de passagem aqui por São Paulo, também não precisava. Então era uma coisa que eu achava que não servia para nada. Porque por que você tem a frota de São Paulo controlada e toda a frota do país sem nenhum controle? E isso era uma briga jurídica e tal. E aí, na época, o prefeito Fernando Haddad me convida num governo de coalizão para eu ser secretário do Verde e do Meio Ambiente. Para lá fui e falei para ele, ao aceitar o convite, olha, eu só vou para lá se eu acabar com a controlar, porque eu não acredito que isso melhore o meio ambiente da cidade. E ele topou. E a gente teve lá uma batalha jurídica muito grande e conseguimos acabar com a controlar, que eu falava, no passado eu dizia isso, controlar igual Papa-níquel, não serve para nada, era só para tirar o dinheiro da gente. Então, captação. É um dos outros projetos que a gente fez também na vida pública. E a vida pública, Igor, é assim, muita gente fala, mas na vida pública só tem bandido, né? Só tem bandido porque você, pessoa do bem, não vem para cá para trabalhar aqui. Se a gente deixar só os bandidos trabalhar, e aí a gente fica reclamando. Então eu faço aqui um desafio para qualquer cidadão brasileiro que esteja insatisfeito com a política, entre nela, venha participar, como eu fiz no passado. Eu era um cidadão comum, né? Como eu disse aqui, trabalhei na CT, DERSA, DR, metrô e tal, e de repente falei assim, puxa, eu posso fazer muito mais tendo mandato, porque eu vou ajudar a mudar a lei, vou ajudar a mudar projeto, e foi o que eu fiz, e mudei de lado de balcão. Então eu faço um desafio a todos. Outro dia me perguntaram também no programa, mas você criou teus filhos na política? Eu falei, não, depois que eles estavam grandinhos, todos moços trabalhando, eu resolvi entrar na política. Que aí eu falei assim, bom, se der errado ou se der certo, eu não estou fazendo nenhum mal para minha família com patrimônio, porque político que é sério põe dinheiro do bolso na política, né? Não fica rico na política, é o contrário. E eu entrei na política nessa linha, não, eu quero fazer o bem, não interessa a quem, com aquilo que eu sei fazer. Então não adianta me desafiar assim, olha, vamos fazer um bom projeto da saúde. Eu vou trabalhar com alguns outros vereadores que saibam essa linha. Mas na área de mobilidade, na área de logística, na área de segurança de trânsito, eu puxei isso e hoje os grandes projetos da cidade saem com a gente. E agora, de novo, né, daqui a pouquinho nós vamos ter eleição outra vez, eu estou pondo meu nome, hoje sou pré-candidato, para dar continuidade nesse trabalho. É mais um desafio? É mais um desafio. É gostoso? É gostoso. Mas é um trabalho, Igor. Gente, é o dia inteiro. A pessoa, quando é pública, eu moro numa vila, como eu disse aqui, pertinho do estúdio, que você abre a porta, você já está sendo cobrado. Ó, você viu que o lixo não passou ontem no horário? Você viu que a lâmpada está queimada? E o buraco ali? Isso, o vizinho já cobra, né? Já cobra. Não, você vai comprar pão, você vai e volta sendo cobrado. Mas isso faz parte da política. Então, se você quer entrar na política, saiba que você vai ser cobrado o dia inteiro. E está certo, quem paga o teu salário do vereador, deputado, governador, seja que for o cargo que você quer concorrer, você vai pagar. Quem que paga o teu salário? São as pessoas que vão te cobrar na rua. Então, venha para a política e saiba que você vai ter a tua vida escancarada, transparente e que você vai ser cobrado o dia inteiro. Mas eu chamo todo mundo para a política. É bom, não precisamos mudar isso, é cíclico, né? Boas ideias vêm quando outras pessoas vêm para essas cadeiras e mudam a vida da gente. Como São Paulo já mudou nesses últimos 30, 40, 50 anos. E como vai mudar para frente, né? Nós temos aí várias, se a gente ficar falando de mobilidade aqui, eu tomo conta do programa do Igor, mas já vai entrar o drone levando o ser humano.
Mas como assim? Vai acontecer isso. E é em breve. São Já está Paulo, em fase de teste, inclusive. olha, tá vendo? O Igor é do ramo, já está em fase de teste. São Paulo é piloto de tudo. Aqui na América, São Paulo é piloto de tudo. Olha o que está acontecendo. O campo de Marte já está sendo estudado para ser o grande centro de distribuição de drone. As empresas aéreas que pousam em Cumbica já estão comprando drone para levar as pessoas de lá até a Paulista, até outro ponto. Ou seja, o mundo vai mudar muito rápido. E São Paulo é vitrine, é a terceira, quarta cidade do mundo em tecnologia. Quando a gente fala cidade inteligente, São Paulo se prepara para isso, a gente fala assim, a cidade inteligente deve ser lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. O último título de cidade inteligente é Curitiba, aqui do nosso ladinho, e que a gente tem muita coisa, né, parecida ou igual a Curitiba e desenvolvendo. Então aqui nós mudamos tudo, aqui é desafio todo dia. Então você entra na política, venha para participar, é uma delícia. É trabalho, viu, mas é bom. O papel do Despolitizando é exatamente esse, né? É mostrar que tem um ser humano, que inclusive você que gosta de falar mal, que político isso ou aquilo, aqueles adjetivos feios, sempre existe uma pessoa, um ser humano, família, com meta, com missão, com vontade, atrás da posição política. Alguns não fazem o bem, ok, mas a grande maioria trabalha. Haja visto que de todos que sentaram aqui, e aqui não tem partido, né? Nossa conversa aqui não tem partido, chegamos sempre a uma conclusão. Todos fazemos política todos os dias, né? Estar numa posição política é uma decisão pessoal, mas fazer política é o nosso dia a dia. Tudo a gente negocia, tudo pra gente, até com o vizinho, com o trânsito, tudo é negociado. Então, tem que tirar da cabeça essa questão de que político não presta, que político só está ali para poder desviar dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Existem. Como em todo lugar. Mas tem pessoas boas que fazem o bem. E nesse caso especificamente, eu estou me aproveitando desse bem porque a faixa azul é muito bem-vinda, e vai fazer já começou a fazer uma diferença na minha vida, ainda mais que eu vi que a Salim também vai ter. Salim Faramaluf está andando em Ayamelo, aqui pertinho também. É a gente que anda de moto todos os dias aqui na cidade, isso faz uma grande diferença. Mas esse é o meu papel, é o legado que eu quero deixar, existe um ser humano, existe uma pessoa com visão, com vontade, com desejo, atrás de uma posição política, e a gente deve respeitar isso. E se você não sabe, procure saber, conhecer, entender quem são as pessoas que estão ali eu concordo com o desafio que o Ricardo Teixeira deixou para você aí. Não está gostando? Vem para o lado de cá. Pro lado de cá não, para o lado de lá, para o lado dele. O meu lado não é política como política, mas eu gosto de discutir a política como um bem social. Então fica aí um desafio, né? Aí quando o Igor coloca numa carreira como outra qualquer, jogador de futebol está sendo processado porque vendeu o resultado. Tem médico sendo processado, tem um monte de exemplo aí, por isso, por aquilo, fez uma cirurgia que não deu certo, porque enganou o paciente, porque xingou um paciente numa consulta. Tem padre sendo processado, porque, tem várias coisas, tem pastor, tem professor, gente, profissão tem um ser humano. Então, a política, sabe qual é a diferença da política para as outras profissões? A gente fica mais exposto, então aparecem mais os nossos erros. E às vezes nas outras profissões não aparecem tantos erros porque não está evidente. As pessoas, porque a vida de um político é 24 horas na internet. As pessoas, agora se você for lá e clicar quem é o Ricardo Teixeira, vocês vão ver, ver tudo que eu faço, tudo que eu fiz. E as outras profissões não. E como o brasileiro gosta de política, tem vários países do mundo que não tem briga política, né? Aquele mesmo regime há 40, 50, 100 anos. E o Brasil não, o Brasil tem essa oscilação. O brasileiro gosta de participar, o brasileiro gosta. Se qualquer lugar no final de semana que esteja quente, você para no boteco, escolhe os caras estão discutindo política em qualquer lugar dessa cidade ou qualquer lugar desse país. Então, como a gente é mais exposto, falo mais da gente. Mas, Igor, toda profissão tem problema. Toda profissão. É isso mesmo. Eu também costumo dizer aqui que para com esse negócio de ficar torcendo para a política como torce para time de futebol. Futebol é futebol, futebol você tem que torcer, política você tem que fazer, você tem que estar junto, né? Não tem que torcer, tem que trabalhar junto, tem que cobrar sim,
cobrar que a entrega, aquele pedido que você fez lá quando você votou e o candidato prometeu, cobra. O nosso papel é cobrar. Agora, ficar torcendo, polarizando, isso para mim não existe. Eu tenho falado, Igor, é assim, pegando esse teu gancho, que é, hoje nós temos aqui o pessoal do Bolsonaro e o pessoal do Lula, né? Os petistas e os bolsonaristas. Chegou a tal grau essa briga entre eles, como você disse, torce para dar errado. Então, eu, brasileiro, estou torcendo para o presidente da República dar tudo errado, ou seja, para o Brasil perder mais ainda, para aquele presidente cair para o meu vindo no lugar dele. Para dizer que o outro estava certo. Mas assim, é mais ou menos assim, ó. Eu estou dentro de um avião, o avião está voando lá no alto, a 10 mil metros de altura, eu não gosto do piloto, eu vou torcer para o piloto ir mal e para o avião cair. É isso que o brasileiro está fazendo, porque eu não imagino uma coisa, como é que eu posso torcer? Ó, passamos agora mesmo, Bolsonaro e agora Lula. E tinha uma turma que torcia contra o Bolsonaro, e agora uma turma que torce contra o Lula. E eu digo o seguinte, eu torço a favor do Brasil, eu trabalho pelo Brasil, eu quero ver o Brasil crescer, porque se o Brasil cresce é bom para mim, é bom para você, é bom para minha cidade, é bom para minha família. Eu não consigo entender essas pessoas um torcendo contra o outro. Não é Palmeiras e Corinthians, não é Flamengo e Fluminense. Exatamente. É a nossa vida que está em jogo no dia a dia. Nós temos que torcer para o presidente dar certo. Na hora da eleição, você vota em quem você quiser. Virou o dia da eleição, nós temos que unir todo mundo e trabalhar a favor. É isso. A mensagem que fica é exatamente essa. Temos que torcer, sim, a favor do melhor. Então, que quem está na situação faça o bem para todos. Se fizer errado, cobra. E tira ele. Esse é o nosso papel. Tira ele. Na próxima eleição, tira. Pronto, exatamente. Não tem problema. Escolha o candidato com consciência. Mas despolitizando, é o CPF, é a pessoa, é o ser humano. E muito obrigado pelo nosso papo. Muito obrigado pela sua presença. A gente tinha muito mais para ficar aqui. É que eu sou chato, eu fico repetindo as coisas. A gente volta outro dia para falar. Eu brinco assim, vai falar mais mentira aqui no ar. Então, tem um outro programa aqui que a gente fala de motos, que é especificamente de motos, que a gente vai falar da questão da legislação e tudo mais, do trânsito. Mas muito obrigado pela sua presença. Estou à disposição, Igor. Um grande prazer em conhecê-lo. Obrigado. E deixo aberto para o senhor passar uma mensagem que queira aqui para a gente encerrar com uma mensagem sua. Fico feliz e torço pelo Igor. O Igor é um menino, está investindo muito nessa nova tecnologia de televisão. Conheço ele há pouquíssimo tempo, mas eu conheci o que ele está fazendo e trabalhando para que você em casa tenha uma informação cada vez melhor. Torço por ele. E o Ricardo Teixeira sempre se despede assim, ó. Beijo no teu coração.